Um dos grandes pilares do manejo para altas produtividades é o estabelecimento de plantas com alto potencial produtivo, que a gente chama de plantas de alta performance. Nesse contexto, o grande desafio é o agricultor brasileiro seguir as boas práticas de plantio, observar dentro do seu planejamento de cultivares o melhor momento para cada material genético. E nesse melhor momento, a gente sempre deve ter em mente que uma semente, para ela completar as fases da germinação e se constituir numa planta com alta performance, a gente precisa de temperatura e umidade do solo adequadas. E nesse horizonte de manejo, visando altos rendimentos de grãos, com uma rentabilidade, um lucro do bolso do produtor, a gente precisa observar também o manejo da palha. Estamos numa área de aveia que acabou de ser rolada com o auxílio do rolo faca, que está aqui ao fundo, justamente criando uma cama, um ambiente adequado para toda essa fitomassa ter um contato maior com o solo. Essa organização da palha permite que ela acelere o processo de decomposição e crie um ambiente ideal para o mecanismo de corte da semeadura. Estamos com uma janela de praticamente 50 dias até a semeadura da soja para essa palha se acomodar, se reorganizar no solo. Então, se eu não tiver contato semente-solo, eu não tenho absorção de água e nem interação com a temperatura. É isso que nós precisamos para ter plantas de alta produtividade. Primeiro, qualidade de sementes. Segundo, um bom ambiente de produção. E terceiro, que o mecanismo de corte da semeadura consiga manejar essa palha de forma uniforme e coloque uma semente no solo, realmente interagindo, usando as suas reservas, completando o seu ciclo, iniciando o desenvolvimento da planta. Porque a gente observa plantio onde, em vez de eu cortar a palha, eu acabo empurrando essa palha para baixo do solo e depositando as sementes incrustadas nessa palha, ou eu tenho dificuldade de cortar a palha e eu acabo tendo variação na profundidade de semeadura. Uma outra limitação muito presente nas áreas de produção é a questão da semente sobre o solo. Semente, se não tiver contato com o solo, ou ela estiver sobre a palha, entre o solo ou na superfície, ela não vai germinar. A gente observa a grande quantidade de massa e a diferença no ambiente onde foi utilizado o mecanismo para organizar essa palha sobre o solo, que aqui no caso foi o rolo faca, e aonde não foi utilizado esse mecanismo. Imagina essa área, eu estou com uma janela de 50 dias para a semeadura da soja. Imagina que eu tivesse feito a dessecação anterior a esse momento, em qual que eu teria o melhor ambiente de semeadura? Com certeza onde foi utilizado um mecanismo, aqui no caso o rolo faca, para organizar essa massa, essa fitomassa, cortar ela e ela entrar mais em contato com o solo. Um outro ponto que precisamos ter em mente sempre e precisamos fixar é a importância que as plantas de serviço têm, principalmente nessa entre-safra. Dentro do planejamento de semeadura, a gente sempre tem que observar dois critérios básicos e a gente insiste muitas vezes nesse ponto. Primeiro, é que a semente realmente tenha um contato semente-solo. O sistema de produção, meu ambiente de produção, meu microambiente de produção, onde eu estou colocando a semente, ele precisa ser o mais adequado possível com as melhores características. Observem essa área, a qualidade desse solo, a presença de raízes, a ausência de compactação superficial, tudo isso são pontos, benefícios muito grandes que a semente vai ter no desenvolvimento inicial. Para a gente produzir mais, eu preciso de mais unidades produtivas. E a fase mais crítica na cultura da soja é o estabelecimento. Então, no momento que eu conseguir estabelecer plantas de alto potencial, o que eu preciso fazer depois? Proteger e nutrir. E um ponto muito importante no estabelecimento de plantas é a temperatura do solo. Estamos avaliando aqui, estamos com 16,1 graus, ou seja, uma temperatura extremamente baixa para a germinação, tanto do milho quanto da soja. A temperatura ideal do solo, a 3 centímetros de profundidade, como a gente estava medindo aqui, é de 22 a 28 graus. Por isso que é importante o máximo de vigor de germinação na semente e a melhor distribuição possível no tratamento de sementes. No campo, cada semente é uma unidade de produção.
e ela não tem como pedir ajuda para a planta que está do lado dela ou para a semente que está do lado dela. Ela precisa se virar sozinha, e esse se virar sozinha é ter, primeiro, vigor, e segundo, é ter o tratamento de sementes na dose correta, com um bom recobrimento, para justamente conseguir proteger essa planta nos primeiros 15 a 20 dias pós fase 2 da germinação e emissão do primórdio de raiz. Quando falamos em ambiente de semeadura e emergência de plantas de alto potencial, eu costumo dizer que o agricultor sempre tem duas opções: utilizar o vigor, a qualidade de sementes para estabelecer plantas de alta performance no campo, com alta produtividade, alta uniformidade entre as unidades de produção, ou utilizar essa qualidade de semente, esse vigor de sementes para superar limitações, por exemplo, uma temperatura de solo baixa ou uma semeadura incrustada na palha ou sobre a superfície do solo, por exemplo, com compactação.